Papa Francisco, que também em 2013, em 26 de maio, recordou a beatificação de Padre Puglisi na oração do Ângelus, aqui na Praça São Pedro. Dom Pino Puglisi foi um sacerdote exemplar, repetiu ele. Vamos acompanhar então a missa. Signore che ci accoglie alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Vamos invocar agora a misericórdia de Deus. A proclamação ao Evangelho, extraída do Evangelho de Il João. Signore sia con voi. Quem ama a própria vida, a perde. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità Naquele io tempo, vi Jesus dico, disse aos seus se il discípulos: chicco di grano Em verdade, caduto in verdade vos terra digo, non muore, se o grão de rimane trigo que cai na terra não solo, morre, fica se só, invece muore, mas se morre, produce produz muito molto fruto. frutto. Chi ama la propria vita la perde, Quem se e apega à chi sua odia la vida, propria perde-a. vita in questo mondo Mas quem não faz la conta da sua vida conserverà nesse per la mundo, vita há de guardá-la para a vida eterna. eterna. Se uno mi vuole servire, mi Se segua, alguém quer me e servir, dove siga-me. sono io, là sarà E onde anche eu il estiver, mio estará também aquele que servitore. me serve. Se uno serve me, Se alguém me il serve, Padre lo meu Pai o honrará. onorerò. Parola del Signore. Então, agora, depois da proclamação do Evangelho, vamos então nos preparar para refletir e ouvir com atenção as palavras do Papa Francisco em sua homilia. Existe um clima de muita expectativa pelas palavras do Papa nessa ocasião. Claro, como todas as outras, mas hoje o povo de Palermo tem aí uma ocasião especial para ouvir as palavras do Papa nessa data tão significativa para o povo de Palermo e para o povo de toda a Sicília e de toda a Itália em geral. O Papa se aproxima então do ambão, onde Monsenhor Guido Marini lhe porta seu texto. Dio ci parla Hoje, di vittoria e di sconfitta. Deus nos fala de vitórias e de derrotas. Giovanni, nella prima lettura, apresenta São la João, na fede primeira leitura, come la vittoria che apresenta ha a vinto fé il mondo. como a vitória que venceu o Mentre nel mundo, Vangelo enquanto no riporta la frase Evangelho di Gesù: consta a frase de Jesus: chi ama la propria vita quem ama a la própria vida, perde. a perde. Questa è la sconfitta. Essa é a derrota. Perde chi ama la propria vita. Perde Perché? quem ama a própria vida. Mas por quê? Non certo perché bisogna avere in odio la Claro, vita. não porque La vita va nós amata, precisamos odiar a va vida. A vida deve difesa. ser amada È e il primo defendida. dono di Dio. É o primeiro dom de Deus. Quel che porta alla O sconfitta que leva à è amare derrota la é propria amar vita, a própria vida. cioè amare il proprio. Amar o próprio, Chi vive o per seu il mesmo. proprio Quem perde. vive para o seu È un próprio egoista, perde. diciamo noi. É um egoísta, como Sembrerebbe dizemos. il contrario. Pode parecer o Chi vive per contrário. sé, Quem vive para che si, moltiplica quem i suoi multiplica fatturati, os seus chi ha ganhos, successo, quem tem sucesso, chi soddisfa plenamente i propri quem bisogni, atende appare plenamente as vincente próprias agli occhi del necessidades, mondo. pode aparecer um La vencedor aos pubblicità olhos do mundo. ci martella con A questa publicidade idea. nos tormenta com essa ideia. Idea
di cercare il proprio, a ideia dell'egoismo. de buscarmos Eppure só o Gesù nosso, non è o egoísmo. d'accordo. Mas Jesus Era não concorda arrivata. com isso. Secondo lui, chi vive per Segundo sé ele, non perde solo quem vive para qualcosa, si não ma perde la somente vita alguma coisa, intera, mas a vida inteira. mentre chi si dona Enquanto quem se trova il doa senso della vita encontra e o vince. sentido da vida e vence. Dunque c'è da scegliere amore o Então, egoismo. precisamos escolher o amor ou o L'egoista egoísmo. pensa a curare la propria O vita e si o attacca egoísta alle pensa cose, só na própria ai vida soldi, al potere, al e se apega piacere. às coisas, ao Allora il dinheiro, ao diavolo poder, ao ha le porte prazer. aperte. Então, o diabo Il diavolo entra encontra dalle ali portas tasche. abertas. Se tu sei attaccato ai soldi, Se você é sarà il apegado diavolo. ao dinheiro, o diabo está Fa ali. credere, il diavolo fa Ele credere faz che acreditar va tutto bene, que tudo ma in está indo realtà bem, il cuore mas si na realidade, anestetizza o con coração se l'egoismo. anestesia com o egoísmo. L'egoismo è un'anestesia O molto egoísmo é potente, uma anestesia tuttavia poderosa. finisce sempre male. Esse caminho Alla termina sempre fine mal. si resta soli, No final, col ficamos vuoto sozinhos, dentro. com o vazio dentro. Il fine degli egoisti è triste. A fim dos Vuoti, egoístas, soli, é muito triste. soltanto circondati Vazio, di coloro che solidão, vogliono ereditare. circundados somente È come il chicco de del grano del pessoas que Vangelo. querem evitá-los. Se É resta como o grão chiuso de in trigo sé, no Evangelho. se il Se chicchio fica del grano fechado em si mesmo, resta ele permanece ali, egoista, chiuso in sé, egoísta, rimane fechado em si sottoterra mesmo, solo. no Se invece subsolo. si apre Se ao e contrário ele muore, se porta abre frutto in e superficie. morre, ele traz fruto em Ma voi superfície. potreste dirmi, Mas donarsi, vivere per vocês Dio e per poderiam gli dizer, altri, è una doar-se, grande viver para fatica per Deus e para os nulla. outros, é Il um mondo non gira così. cansado, é uma Per fadiga que andare não leva a avanti non nada, porque o servono mundo não é chicchi assim. di grano, Para servono prosseguirmos, soldi para e irmos potere, avante, não são necessários ma è una grande illusione. sementes de trigo, Il denaro e il são potere necessários non dinheiro e poder. liberano l'uomo, Mas isso é só uma lo ilusão, porque o rendono dinheiro e o schiavo. poder não libertam o Vedete, homem, Dio non fazem o esercita i homem poteri escravo. per Vejam, risolvere i mali Deus nostri não exerce d'amore. o poder para La resolver sua os via è males sempre quella nossos e do dell'amore mundo. umile. A sua vida é Solo sempre l'amore a do amor libera humilde. dentro, dà Só o pace e amor gioia. liberta dentro, Per questo oferece il vero paz e alegria. potere, il potere Por secondo isso, Dio o verdadeiro è il poder, segundo servizio. Deus, é o Lo serviço. dice Gesù. O serviço é Jesus. E la voce più forte E a voz mais non è forte quella di chi grida não di é più. aquela de quem grita mais alto. La voce più forte A voz mais è forte la preghiera. é a oração. E il successo più grande É o sucesso non è la maior, propria não é fama, a própria fama, come il pavone. como o pavão. Não, não. La gloria più grande, il successo più grande Sucesso maior è la propria é testimonianza. é o próprio testemunho. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e oggi irmãs, siamo chiamati a scegliere hoje somos da chamados a che escolher, parte stare, a optar vivere per em sé que lugar estar, viver con la mano para tutta si ou doar a vida. o donare la vita, la mano aperta. Com a mão Solo aberta. dando la vita Somente a sconfigge vida, il male. doando a vida, se pode derrotar o Prezzo mal. alto, ma solo così. Só assim. Don Pino lo insegna. Padre Pino Non o ensina. viveva per farsi Ele vedere, não vivia para se non mostrar. viveva di Ele não appelli vivia antimafia, de e apelos nemmeno si anti-máfia accontentava e di nem non far nulla menos di se male, contentava ma seminava il de não fazer o bene, mal, mas ele tanto semeava o bem, bene. tanto bem. La sua sembrava una A sua logica lógica perdente, parecia mentre pareva vincente la perdedora, logica del enquanto portafoglio. parecia vencedora a lógica da Padre carteira. Pino aveva ragione. Mas Padre Pino tinha La razão. logica del Dio denaro A lógica do sempre Deus è dinheiro perdente. é perdente, é perdedora. Guardiamoci dentro. Olhemos dentro de nós mesmos. Avere spinge sempre a Ter, volere. possuir, Ho leva una sempre cosa ao e querer. subito ne voglio Eu tenho uma un'altra. coisa, mas E quero poi un'altra imediatamente ancora. outra, e depois E mais sempre di outra, più, e depois senza mais e fine. mais, sem fim. Più hai, Quanto mais você più tem, vuoi. mais você quer. È una brutta dipendenza. É uma È una dependência brutta muito feia. dipendenza. È come una droga. É como uma droga. Chi si gonfia di E quem cose, se enche com essas Copia. coisas acaba explodindo. chi ama invece, Quem chi ama, ao trova se contrário, stesso
encontra a si mesmo e descobre como é belo ajudar, servir, encontra a alegria dentro e o sorriso fora, assim como foi para Dom Pino. 25 anni fa, 25 anos atrás, como hoje, quando morreu, no dia do seu aniversário, ele coroou a sua vitória com um sorriso. Com aquele sorriso que tirou o sono do seu assassino, que disse: havia uma espécie de luz naquele sorriso. Padre Pino era inerme, Padre Pino era inocente, mas o seu sorriso transmitia a força de Deus. Não era uma luz que cegava forte, mas uma luz gentil, que entra dentro de você e esclarece, clareia o teu coração. É a luz do amor, é a luz do dom e do serviço. Nós precisamos desses padres do sorriso. Abbiamo bisogno di cristiani del Precisamos sorriso. também de cristãos do sorriso. Non perché prendono le Não cose porque alla levam as leggera, coisas de modo superficial, perché sono ricchi soltanto mas della porque gloria di são Dio, ricos apenas da della glória gioia de di Deus, Dio, porque creem perché credono no amor nell'amore e vivono per e vivem servire. para servir. E dando la vita che si trova la É dando a gioia, vida que se encontra a perché alegria, c'è più gioia porque há mais nel alegria dare ao che nel dar do ricevere. que recebendo. Allora Então eu vorrei gostaria de chiedervi, perguntar: volete vivere anche voi così? vocês querem viver assim Volete também? dare la vita Vocês querem dar a senza vida aspettare che gli altri sem esperar facciano il primo que os passo? outros deem o primeiro Volete passo? fare il bene Vocês querem senza fazer o bem aspettare il contraccambio, sem esperar senza nada em attendere che troca il mondo e sem diventi esperar migliore? que o mundo se torne melhor? Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e volete irmãs, rischiare su questa vocês strada? querem arriscar nesse Rischiare caminho? per il Signore? Arriscar pelo Senhor? Don Pino, lui sì, lui sapeva che Dom rischiava, Pino, sim, ele ma sabia sapeva que estava soprattutto arriscando, che il pericolo mas vero sabia nella também e vita principalmente è non que o rischiare, perigo verdadeiro na vida é não vivacchiare arriscar, tra comodità é ficar ali e vivendo trucchi em meio a e scorciatoie. comunidades, caminhos mais Dio ci fáceis. liberi dal vivere al Deus ribasso, nos livre de viver assim, accontentandoci di mezze verità. no mínimo, Le mezze verità contentando-nos de non meias saziano il verdades, cuore, non que não fanno del saciam o bene. coração. Dio ci liberi da Deus una vita nos piccola liberte de uma che vida gira pequena, intorno ai piccioli. de uma vida que fica Ci ali liberi em volta da das coisas pensare che pequenas. tutto va bene se a me Nos va bene. livre de pensar que tudo corre bem se para mim Ci estiver liberi bem. dal crederci Nos giusti livre de acreditar, se non facciamo nulla de nos per acreditar contrastare justos enquanto não l'ingiustizia, fazemos nada para combater a injustiça. per Nos livre contrastare l'ingiustizia. de Non è acreditarmos un uomo que o somos una bons donna. só porque não fazemos nada de mal. Ci liberi dal crederci buoni solo perché non facciamo nulla di male. È cosa buona, diceva un santo, É bom, non fare il é male, bom não fazer o mal, ma è cosa brutta mas é ruim non fare del bene. não fazer o bem. Signore, Senhor, donaci il desiderio di fare il donai-nos o bene, desejo di de cercare fazer la o bem, verità, de detestando procurar la a falsità, verdade, detestando a di scegliere il falsidade, sacrificio, non la pigrizia, de optar pelo l'amore, non sacrifício e não l'odio, pela il preguiça, perdono, non o la amor, não o vendetta. ódio, o perdão e não a vingança. Agli altri la vita si dà, Aos outros, a vida deve ser agli dada, altri la vita si dà, non si toglie. não tirada. Non si può credere in Dio Não se e pode odiare acreditar em il Deus fratello, e odiar o irmão. togliere la vita con l'odio. Não se pode tirar a vida com ódio. Lo ricorda la prima lettura. E é o que Se vimos uno na primeira dice, "Io amo leitura. Dio", Se e alguém odia il diz suo eu amo a fratello, è un Deus e bugiardo. odeia o seu irmão, é um mentiroso. Un bugiardo Um perché mentiroso. sbugiarda la fede
che dice di avere, porque não acredita na la fé que fede diz che que tem, professa Dio amore. a fé que professa Deus Dio amor. amore ripudia ogni Deus violenza amor e ama rejeita tutti toda a gli uomini. violência, ama Perciò la todos os parola homens. odio E va por isso, cancellata a dalla vita palavra cristiana. ódio deve ser cancelada da Perciò vida non si cristã. può credere in Dio Por e isso, não se sopraffare pode il acreditar em fratello. Deus e Non se si può esquecer do credere in irmão. Dio Não se ed pode essere acreditar em Deus mafiosi. e ser mafioso. Chi è mafioso non vive da cristiano. Quem é mafioso não vive como cristão. Chi è mafioso non vive da cristiano perché bestemmia con la vita il Porque nome di faz Dio blasfêmia amore. com a vida Oggi abbiamo e o bisogno nome di de Deus uomini amor. Hoje nós e precisamos de donne homens de amor d'amore, non di uomini e donne di onore, e não de homens e di mulheres de servizio, honra. non di Precisamos de sopraffazione. homens e mulheres de serviço e não de abusos. Abbiamo bisogno di uomini e donne di camminare insieme, Precisamos de homens e non di mulheres que caminhem ricorrere del juntos, potere. mas não que corram atrás Se do la poder. litania mafiosa è tu E non se os sai chi sono mafiosos io, dizem, quella você não sabe quem cristiana sou è eu, io ho a cristã bisogno é, di te. eu preciso de Se você. la minaccia mafiosa è E se a tu me ameaça la mafiosa pagherai, é, você la vai me preghiera pagar por isso, cristiana è Signore, os cristãos dizem, aiutami a Senhor, amare. ajude-me Perciò a amar. ai mafiosi Por isso, aos mafiosos dico, eu digo, cambiate fratelli e mudem, sorelle. irmãos e irmãs. Smettete di pensare Parem, a voi stessi parem de pensar em e si ai vostri mesmos soldi. e ao seu dinheiro. Tu sai, voi sapete che il sudario non Vocês ha sabem delle tasche. que a Voi síndone non não tem potreste bolsos. portare niente con voi. Vocês não Convertitevi poderão al levar vero nada Dio com di vocês Gesù Cristo. depois de mortos. Cari Convirtam-se ao fratelli e verdadeiro sorelle, Jesus Cristo. io vi dico a voi, mafiosi, Eu digo a vocês, se mafiosos, non fate se questo, vocês não fizerem isso, la vostra vita a stessa vossa andrà própria vida persa estará perdida e sarà la peggiore delle e será sconfitte. a pior das derrotas. Il Vangelo oggi termina con l'invito di O Gesù. Evangelho de hoje termina com Se o convite uno de mi vuole Jesus. servire, mi segua. Se alguém Mi quiser me segua, seguir, me cioè si siga. metta in cammino. Me siga, ou seja, Non si coloque-se può em caminho. seguire Gesù con le Não se idee, pode seguir Jesus bisogna com as darsi da ideias. fare. É preciso agir. Se uno fa qualcosa, Se alguém faz si alguma può fare coisa, molto, pode-se fazer ripeteva Don muito, Pino. repetia Quanti di Padre noi Pino. mettono in pratica Quantos de queste nós parole? colocam essas palavras em Oggi davanti a prática? Lui domandiamoci, Hoje, na che frente cosa dele, faccio- nós nos che perguntamos: cosa posso o fare que eu posso io? fazer? Che cosa posso fare per gli O que eu altri, posso per fazer la para os Chiesa, outros, para a per la igreja, società? para a Non sociedade? aspettare che la Chiesa Não faccia esperar qualcosa per que a te. igreja faça alguma Comincia tu. coisa por ti. Non Comece você aspettare mesmo. che la società Não, lo faccia. não esperar Inizia que a tu. sociedade Non pensare a te comece. stesso. Comece você Non mesmo. fuggire dalla tua responsabilità. Não pense em Scegli você l'amore. mesmo. Senti la Não vita fuja della da tua gente responsabilidade. che ha Escolha o bisogno. amor. Ascolta il tuo popolo. Ouça a vida do teu povo que Avete precisa. paura, Ouça o teu povo. abbiate paura Mas vocês têm della medo sordità da di non surdez, ascoltare il vostro popolo. de não Questo è escutar l'unico o seu populismo povo. possibile. Esse é o único Ascoltare il populismo tuo popolo. possível. O L'unico único populismo cristiano. populismo cristão. Sentire e servire il popolo. Ouvir e servir o povo. Gridare, accusare Sem gritar, e suscitare acusar e contese. suscitar Così ha controvérsias. fatto Padre Pino. Assim fazia Povero Padre fra Pino. i poveri della sua terra. Pobre entre os pobres da sua terra. Nella sua stanza, la sedia dove studiava No seu quarto, era a rotta. cadeira onde ele estudava Ma estava la sedia quebrada. non era il centro Mas a della cadeira vita, não era o centro da sua perché non vida. stava seduto a Porque ele não estava riposare, ali sentado, ma sentado, viveva in descansando. cammino per amare. Mas ele vivia em caminho para amar. Ecco la É mentalità essa vincente. a mentalidade Ecco la vittoria vencedora. della fede che nasce dal dono Essa é a quotidiano di vitória da sé. fé, que nasce Ecco la do dom vittoria della fede che cotidiano de porta il si. sorriso di Dio Essa é a vitória da sulle fé, strade del que leva o mondo. sorriso de Ecco Deus la aos vittoria caminhos della do mundo. fede che nasce Essa é a dallo vitória da scandalo del fé, que martirio. nasce do escândalo do martírio. Nessuno
Ninguém tem amor maior do que isso, dar a vida pelos seus próprios amigos. Essas palavras de Jesus, escritas no túmulo de Padre Puglisi, nos lembram a todos que dar a vida foi o segredo da sua vitória, o segredo de uma vida bela. Hoje, irmãos e irmãs, vamos optar, nós, Padre Santo, de todos nós. E agora então é entregue o ícone que retrata Dom Pino Puglisi, Mártir in odium fidei. Momentos de emoção aqui em Palermo, onde a igreja tem a ocasião de manifestar todo o seu carinho, inclusive com esses dons singelos e artesanais ao Santo Padre. Nesse momento, então, vemos aí os dons expostos, entregues pelo arcebispo de Palermo, Dom Corrado Lorefice. Vamos agora, então, concluindo essa celebração eucarística. Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Nostro aiuto nel nome del Signore. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo. Andate e portate a tutti la gioia del Signore risorto. Levemos a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Pede o diácono. Com a benção do Santo Padre, tem fim então essa celebração eucarística presidida pelo Papa Francisco na esplanada do Fórum Itálico de Palermo, capital siciliana, na memória litúrgica do Beato Pino Puglisi, definida pelo arcebispo de Palermo como um exemplo de pessoa que colocou no centro de Deus a palavra, no centro de sua vida, a palavra de Deus. Dele nós temos então que aprender. Vamos então encerrando esta transmissão ao vivo de Palermo, a transmissão por conta do Vatican News, recordando as palavras do Papa Francisco na homilia: não se pode crer em Deus e ser mafiosos. Esse é o Vatican Media, transmitindo ao vivo aqui de Palermo. O Papa Francisco continua ainda a sua programação. Nós voltamos hoje à tarde, a partir das 13 horas e 55 minutos, horário de Brasília. Estaremos transmitindo um encontro com os jovens na Praça Politeama, onde o Papa Francisco deve manter então um diálogo e proferir um breve discurso. Antes disso, o Papa se encontra com o clero na Catedral da cidade, tem também uma visita privada à Paróquia São Caetano e almoça com as pessoas acolhidas na missão Esperança e Caridade do Frei Biagio Conte e uma representação de detentos. De Vatican Media, nós então vamos nos despedindo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.